Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós vamos começar um novo livro, o livro do Êxodo, onde conta a história, a trajetória desse povo de Deus chegado no Egito. Como convidados, estava tudo muito bem, enquanto aquele faraó, que conhecia a história do José, vivia. Mas com o tempo, aquele faraó morreu, e a história de José, no progresso do Egito, foi sendo esquecido. E o povo de Deus crescia barbaramente. As mulheres eram férteis e tinham muitos filhos, e assim desperta no faraó o medo. Aquele povo instalado no Egito como convidado está crescendo muito e pode causar transtornos, pode tentar uma invasão, qualquer coisa, uma luta. Então, o faraó teve ideias de controle de natalidade. Coisa nova, né? E já existia. Controle de natalidade. Só que o controle de natalidade de hoje é a poder de uma coisa muito, muito, muito triste para nós, que é o aborto. E já lá naquele tempo era mais triste ainda, porque o faraó determinou para as parteiras que quando elas fossem assistir as mulheres em trabalho de parto, se nascessem meninos, era para matar. E só deixasse as meninas vivas, porque as meninas serviam de escravas e empregadas. Mas os meninos precisavam morrer. Eles achavam que matando os homens, as mulheres não ficariam grávidas. Então, era um controle de natalidade. Mas as parteiras, tementes a Deus, não tinham coragem de fazer isso. Muitas delas não faziam isso. E a desculpa que ela dava para o faraó era que as mulheres hebreias eram muito fortes e quando elas chegavam para assistir o parto, a criança já tinha nascido e não dava para matar. Então o faraó determinou que era obrigatório matar os meninos. E foi assim que nasce um ídolo muito grande no Antigo Testamento. Ele tem uma importância muito grande no povo de Deus, porque ele é o líder da religião onde nasceu Jesus. É aquele que liberta o povo da escravidão do Egito e faz com que no futuro exista uma nova religião. A nova não, é a primeira religião registrada mesmo, que é o povo judeu. Judaísmo, judeu, não é nome de população, de estado, disso e aquilo. É uma religião. O povo de Moisés é chamado povo de Deus. Durante a trajetória, a história da humanidade, o povo de Deus foi tomando muitos nomes. Em primeiro lugar, ele foi conhecido como hebreus, que eram aqueles que acreditam num Deus único e verdadeiro. Depois eles foram chamados de povo de Israel, que eram os filhos de Israel, as tribos de Israel. Depois foi chamado povo de Deus, porque foi a aliança mais definitiva do Antigo Testamento. Deus falou para o povo: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E esse povo foi chamado povo de Deus. E assim eles foram, até que foi, depois de uma escravidão muito, muito demorada na Pérsia, e o rei da Pérsia manda eles de volta para reconstruir o templo que foi destruído. E ali Esdras e Neemias, 2 sacerdotes, eles então purificam a religião. Não deixa que o povo de Deus se casasse ou qualquer coisa assim com mulheres que fossem pagãs. E esse povo foi chamado de judeus. É o judaísmo, é uma religião. E todo judeu, então, ele foi crescendo até chegar a Jesus Cristo.
E aí nós tomamos o nosso nome, o nome bem orgulhoso. Nós somos cristãos, somos adeptos de Cristo, somos seguidores de Cristo. Amamos a Deus, o Criador, amamos o Espírito Santo, que é o amor entre o Pai e o Filho, mas amamos também e demais o nosso professor, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo e nosso Pai, Jesus Cristo. Então, essa é a trajetória. E por enquanto nós vamos ficar com a história desse povo e saber que nesse trajeto aí do faraó querer que mate todas as crianças, uma mulher hebreia tem uma criança. E a criança nasce, é um menino, ele era lindo. E ela tinha muito medo das parteiras virem matar a criança. Então, a filha dessa mulher falou, olha, ela chamava Miriam, ela falou assim, a filha do faraó, todos os dias ela vai pro rio com as escravas e fica ali banhando e coisa e tal. Põe a criança num cesto, eu tenho certeza que quando ela vê a criança, ela vai se apaixonar pela criança, porque ele é muito bonito. E assim foi feito. Fizeram um cestinho, besuntaram ele todinho, aquele cestinho de junco, puseram o menino e soltaram no rio. Aí a filha do faraó ouviu aquilo lá e falou, olha, tem alguma coisa que vem pelo rio abaixo. E aí uma das servas foi lá e falou, é uma criança. E ela falou, traga aqui. Trouxeram. E ela se apaixonou pela criança. Então ela disse, essa criança vai morrer de fome, tem que ter cuidados. Aí a menina, a Miriam, irmã de Moisés, ela falou assim, conheço lá uma hebreia que teve um filho e ela pode amamentar e criar essa criança para você. A filha do faraó falou, então vá atrás dessa hebreia e deu a criança para ela criar. E foi assim que Moisés volta para o seio materno, é criado. E quando ele é desmamado, então ele é entregue para a filha do faraó, onde Moisés recebe toda a educação de um futuro rei egípcio. Tem um irmão dele, que é filho lá do faraó mesmo, e os dois são muito amigos, e os dois estudaram juntos, tudo estava certo na lei, na vida de Moisés. Ele teve uma educação rica, ele teve uma educação muito, muito refinada, mas as origens dele ele não tinha esquecido. E volta e meia ele voltava para ver o povo dele. E numa dessas idas até onde o povo de Israel estava reunido, Moisés presenciou um maltrato a um dos soldados dos egípcios, batendo dos povos dele, né? E ele então se doeu, foi para cima do soldado e matou o soldado. Então o medo se apoderou, porque ele sabia muito bem quais eram as leis que regiam o sistema de Faraó. Ele falou, se eu ficar aqui eu vou ser morto. Então ele foge e vai para uma terra distante. Ele vai para uma terra chamada Madiã. E lá ele se casa. A mulher dele chama Séfora. E ele teve um filho, Gerson, e um sogro, Jétro. Então, ele cuida do rebanho de Jétro. E ali ele fica. E Moisés tem uma vida pacata e tranquila, como um pastor de ovelhas. E um certo dia, ele está pastoreando o rebanho, quando ele olha um arbusto. É uma sarça. Para nós, a gente pensa, será que é salsinha de pôr no tempero? Não é. É um arbusto que dá lá lá no Oriente, que é chamado sarça. Ele é um arbusto assim, de altura média. E esse arbusto queimava, mas não se consumia. E o Moisés ficou curioso, ficou olhando aquilo. Por que o fogo não destrói a árvore? E ele foi se aproximando. Quando ele se aproximou um pouco mais, uma voz falou para ele, tire as sandálias, porque o solo é sagrado. Por que o solo era sagrado? Porque Deus estava presente naquele momento, naquela sarça ardente. E ali ele chama Moisés.
Lembra-se dos primeiros encontros quando a gente falou de chamado, de vocação. E essa era a vocação de Moisés, libertar o povo da escravidão do Egito. Então, o Moisés escuta esse palavreado e chega perto e escuta as ordens de Deus. Ouvi o clamor do meu povo. Então, ele chama Moisés para libertar esse povo. E Moisés somos nós outra vez quando Deus nos chama. Ele deu 1000 desculpas para não atender o chamado de Deus. Isso faz com que a gente pare e pense. Quando nós somos chamados, convidados por alguém da igreja, olha, nós estamos numa missão aí por exemplo, de anunciar o evangelho na rua. Vamos com gente que quer participar? A gente fica assim, ai, que medo, nós damos 1000 desculpas e acabamos não indo. Temos que tomar cuidado. Se Jesus fizesse isso, o que seria de nós hoje? Se outros que não enfrentam o medo, o que seria de nós? Então, a história de Moisés como libertador começa agora. Nós vamos parando por aqui e desejando que vocês leiam um pouco a Bíblia, leiam a Bíblia. Não custa, não custa. 10 minutinhos diário é o que a igreja pede. Estejam em contato com a Bíblia, escutem a palavra de Deus e deixe Deus falar no seu coração. O mundo está de pernas para o ar porque nós somos preguiçosos. Não temos coragem. Assistimos todas essas porcarias que a televisão nos dá e a internet. Quem perde as novelas? De jeito nenhum. Às vezes chega até a falar para a visita, não venha na hora da novela. E, no entanto, para ler a palavra de Deus, 1 hora, não é 20 minutos por dia. A gente dá desculpa, não deu tempo, tem que fazer almoço, tem que mandar ir para a escola, não sei o quê. E assim vai. É um conselho que eu dou, porque eu já passei por isso também, mas com a graça de Deus venci, gosto demais da palavra de Deus. Então eu quero dar esse conselho para vocês. Que Deus os acompanhe, que Deus os abençoe. Até a próxima e que Deus conserve no coração de vocês um sentimento de gratidão por tudo que Deus nos faz. Tchau, até a próxima.